Os senadores Flávio Bolsonaro e Randolph Rodrigues foram convidados para participar de um debate ao vivo para falar sobre anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. E então, por divergência de opiniões políticas, o debate teve troca de farpas e discussão ao vivo. O que tem que ser discutido é o absurdo de se tentar impor essa narrativa mentirosa que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. A PGR acusa o presidente Bolsonaro na sua denúncia de que o golpe começou em junho de 2021. E quando você fala de atentado contra o Estado Democrático de Direito, é para você desconstituir um governo legitimamente eleito. Se começou em 2021, como é que o Bolsonaro está sendo acusado de tentar dar um golpe nele mesmo, já que ele era o presidente legitimamente eleito e constituído ali? Não tem nenhuma lógica. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho que houve uma tentativa de golpe de Estado e ficou flagrante. O golpe de Estado não foi dia 8 de janeiro, Júlia. O golpe de Estado ele foi um processo continuado. Veja, o presidente Lula é eleito no dia 30 de outubro de 2022. No dia seguinte, começou a ter, no mesmo dia da eleição, a gente não pode esquecer que no mesmo dia da eleição teve a mobilização da Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores de Lula fossem votar no Nordeste. Então, o golpe de Estado estava em curso já a partir do próprio dia da eleição. Júlia, não tem um elemento probatório. Olha quantas quebras de sigilo telefônico aconteceram, quantas conversas de WhatsApp, quantos depoimentos aconteceram e não tem um elemento que comprove a vinculação do Bolsonaro com qualquer tentativa de golpe. Só colocando aqui os argumentos para a gente debater, né, senador? Quando, inclusive, o então presidente Bolsonaro tinha chamado para a conversa o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E já tinha tido, naquele momento, segundo o depoimento que está nos autos do comandante do Exército, uma negativa dele de participar de qualquer tentativa de golpe de Estado. Nesse momento, o presidente Bolsonaro já tinha nomeado os comandantes da Aeronáutica e da Marinha. Eu acho que nós estamos com rápido esse intervalo de data sobre isso. A nomeação veio ocorrer depois do dia 21 de dezembro. A do Exército. Isso aí eu acompanhei. A do comandante do Exército. Não, a dos 3 comandantes militares. Foi um momento separado. Entenda o que aconteceu nessa discussão política entre Flávio Bolsonaro e Randolph Rodrigues assistindo a tudo isso agora. E diga nos comentários quem você acha que está com a razão nessa para debatermos sobre o assunto. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com os senadores Randolph Rodrigues, senador do PT pelo Amapá, líder do governo no Congresso, e o senador Flávio Bolsonaro, senador pelo PL do Rio de Janeiro, vice-líder da minoria no Congresso e presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. Boa noite para os dois. Obrigada pela presença. Júlia. Senador Flávio, eu vou começar com o senhor, porque a oposição tem um discurso bastante crítico sobre as penas que foram colocadas pelo STF nos condenados de 8 de janeiro. E tem aquela ideia da velhinha que estava lá, que não estava sabendo o que estava fazendo e que foi condenada a mais de 10 anos. Esse projeto que está na Câmara e que a oposição vê no Senado, desculpe, sendo debatido no Senado e que a oposição vê com resistência, tenta exatamente diminuir a pena dessas pessoas. Por que vocês são contra? Bom, obrigado pelo convite, Júlia, de estar aqui. Boa noite, senador Randolph. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, na verdade, a gente não concorda com esse projeto para diminuir pena dessas pessoas em função do 8 de janeiro por um fato muito simples. No nosso entendimento, os crimes que essas pessoas estão sendo acusadas são crimes impossíveis. Você não pode, em sã consciência, imaginar que quem estava ali no 8 de janeiro, durante um recesso do Legislativo, recesso do Judiciário, a Praça dos Três Poderes completamente vazias, em que houve ali invasão de prédios públicos vazios, um protesto sem armas, um protesto sem financiamento, um protesto sem lideranças. São crimes impossíveis, porque, na prática, o que é que impediria o Lula de continuar sendo presidente no dia 9 de janeiro de 2023? Nada, como ele continua sendo presidente. Então a tentativa de condenar essas pessoas, como a Débora, que pichou lá, perdeu o mané em uma estátua, a 14 anos de cadeia, é inadmissível. A gente não pode entender e transigir e concordar de que um projeto de lei vai reduzir a pena, como a da Débora e tantas outras pessoas que, de fato, estavam ali fazendo um protesto. Reduzir de 14 para 7 anos, para 8 anos, para 5 anos, é uma injustiça muito grande, Júlia. O próprio atual ministro da Defesa de Lula falou com todas as letras. Olha, tem parentes meus que estão na frente do quartel lá em Recife, tem amigos meus que estão na frente do quartel lá em Brasília, isso no dia 2 de janeiro, antes do dia 8 de janeiro, dizendo que tratava-se de uma manifestação democrática.
E todas as nossas manifestações sempre foram Se pacíficas. fosse Então, a gente- anistia para essas pessoas só, o que está vocês sendo topariam? costurado, o que está sendo costurado lá, que está no texto do relator deputado Rodrigo Valadares, que eu tenho conhecimento, é que há uma anistia, exceto para esses crimes de depredação de patrimônio público, que é o que de fato essas pessoas, algumas dessas pessoas praticaram. Mas nem a individualização das penas, Júlia, está sendo respeitada. É uma condenação a balde, a granel. Então hoje tinham câmeras lá que podiam ser usadas nesse processo, se fosse um processo feito com calma, que nem era para estar no Supremo Tribunal Federal, porque essas penas, Júlia, no Código Penal são de depredação são de 6 meses a 3 anos. Era coisa para ser juizado especial criminal, antigo juizado de pequenas causas, como eram conhecidos. E esse tipo de crime jamais ensejaria prisão de ninguém. Então, obviamente, a gente concorda que haja uma anistia nesses termos que eu falei e não uma meia anistia para querer, obviamente, entregar essas pessoas para uma pena menor quando elas não deveriam responder a pena nenhuma, muitas delas. O senador Flávio coloca essa questão da meia anistia e foca muito os crimes do 8 de janeiro. A PGR entendeu de maneira diferente, senador Randolph, entendeu que o 8 de janeiro é o ápice de algo que vem desde o final de 2022. A tentativa de golpe se forma antes de 2023. Por que vocês acham que o projeto do Senado é melhor que o projeto da Câmara? Não, bom, primeiro, boa noite, Júlia, Flávio, satisfação de estar aqui contigo no debate. Boa noite a todos os assinantes da Globo News. Bom, em primeiro lugar, Júlia, nós temos que ver qual é o texto que está para o debate no Senado. Eu acho que fazer a tipificação das penas é um debate que é razoável. Aquele que participou de financiamento, organização, articulação de golpe de Estado ter uma pena maior do que aqueles que foram levados pelo vai da valsa da multidão, que foram utilizados como massa de manobra naquela circunstância. Eu acho que isso é razoável. Ter dosimetria das penas, debater dosimetrias, embora dosimetria seja um instrumento a ser aplicado pelo juiz, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão julgando, mas nesses casos específicos, debater qual seria a pena justa, a pena adequada, é um debate que é razoável ter tido. Então o STF excedeu as penas, se o senhor defende que é necessário ter uma dosimetria. É necessário ver a circunstância que é a interpretação do 359-M e L do Código Penal. O 359-M e L do Código Penal é um instrumento que a democracia brasileira colocou em sua própria defesa. E foi, inclusive, um dispositivo sancionado pelo presidente Bolsonaro. Nesse dispositivo se caracteriza o crime de golpe de Estado. Nesse dispositivo, as penas que estão em curso no 35M, elas são cumulativas com 355L. Sim, 12 anos no máximo e 8 anos Exatamente. no máximo. Há cumulatividade. Então, na verdade, o Supremo Tribunal Federal faz a interpretação do que está escrito na lei. Debater se isso é justo, se a mesma pena que pode vir a ser aplicado para quem articulou, para quem planejou, para quem financiou uma tentativa de golpe de Estado, tem que ser a mesma pena a ser aplicado àquele que participou como, vou utilizar esse termo, massa de manobra de algum dos atos. Eu acho que isso é um debate razoável. O que ocorreu pela aplicação do STF é que houve o princípio da cumulatividade. Um dos debates que existe no Senado é se a cumulatividade se aplica ou não. Isso difere do debate de anistia. E sabe por que difere do debate de anistia? Porque, Júlia, nós tivemos, ao longo de nossa história, 9 golpes de Estado no Brasil. E tivemos pelo menos 5 tentativas. A não punição, quem tenta golpe de Estado e se concretiza, ascende ao poder político. Quem tenta, mesmo aqueles que tentaram e o golpe não se concretizou, logo em seguida foram anistiados e participaram depois de passagens muito tristes da nossa história. Por isso que o debate de anistia, para nós, não é aceitável. Bom, o senador está defendendo aqui discutir, então, mudança na lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Já jogando para o senhor, então, senador Flávio, essa ideia do senador representando o governo tem o apoio de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, presidente do Senado, que está nesse momento em viagem com o presidente Lula. Então, a gente vê um alinhamento e uma possibilidade maior de aprovação desse texto que vocês não querem, que o senhor enxerga como uma meia anistia, do que o texto que vocês estão defendendo. Bom, primeiro assim, eu não conversei ainda com o presidente Davi Alcolumbre, eu estou esperando ele voltar dessa viagem para entender
Que proposta é essa? Porque exatamente, Júlia, o que tem que ser discutido não é a dosimetria da pena. O que tem que ser discutido é o absurdo de se tentar impor essa narrativa mentirosa que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. A PGR acusa o presidente Bolsonaro na sua denúncia de que o golpe começou em junho de 2021. E quando você fala de atentado contra o Estado Democrático de Direito, é para você desconstituir um governo legitimamente eleito. Se começou em 2021, como é que o Bolsonaro está sendo acusado de tentar dar um golpe nele mesmo, já que ele era o presidente legitimamente eleito e constituído ali? Não tem nenhuma lógica. O presidente Bolsonaro, assim que acabou a eleição, ele grava um vídeo pedindo que não haja, por exemplo, o trancamento das rodovias federais, como se começou a fazer um movimento. Ele dá uma coletiva do lado do senador Ciro Nogueira, em que ele diz: vão sentir saudades de nós. Olha, se vai sentir saudade é porque ele não vai ficar no governo. E ele fez uma transição a pedido do ministro Zé Múcio, hoje ministro de Lula, e o Bolsonaro nomeou os 3 comandantes de força, Exército, Marinha e Aeronáutica, indicados pelo Lula. Quem quer dar um golpe, coloca para comandar as Forças Armadas, pessoas indicadas pelo seu opositor político, é um claro reconhecimento de que ele não vai continuar na presidência. E, além disso, para sacramentar, porque tem muita gente que acha que o Bolsonaro tinha que ter feito algum gesto e dado uma sinalização para que houvesse uma desmobilização das pessoas nas ruas, e ele fez. Se você entrar aí agora no meu Instagram, @FlávioBolsonaro, está postado um vídeo em que o Bolsonaro, numa live, no dia 30 de dezembro de 2022, antes de embarcar para os Estados Unidos, ele fala com todas as letras, Júlia. Olha, não, o mundo não acaba dia 1º de janeiro, em referência a apóstolo Lula. Não tem tudo ou nada, não existe tudo ou nada, a vida continua. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Não vamos fazer como a esquerda, que promovia quebra-quebra, que promovia invasões de prédios de propriedades privadas. Não podemos nos igualar. Esses eram os argumentos que ele usava e que são completamente ignorados na denúncia da PGR. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho que houve uma tentativa de golpe de Estado e ficou flagrante. O golpe de Estado não foi dia 8 de janeiro, Júlia. O golpe de Estado ele foi um processo continuado. Veja, o presidente Lula é eleito no dia 30 de outubro de 2022. No dia seguinte, começou a ter, no mesmo dia da eleição, a gente não pode esquecer que no mesmo dia da eleição teve a mobilização da Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores de Lula fossem votar no Nordeste. Então, o golpe de Estado estava em curso já a partir do próprio dia da eleição. O dia seguinte à eleição teve bloqueio de rodovias, teve ações, teve acampamentos em frente aos quartéis pedindo uma intervenção das Forças Armadas. A intervenção das Forças Armadas não ocorreu porque 2 dos comandantes militares não aceitaram. Mas um dos comandantes militares, o da Marinha, segundo a investigação e segundo o depoimento dos próprios outros comandantes militares, concordou em ir adiante no golpe de Estado. O golpe de Estado não ocorreu porque não houve o apoio de 2 das 3 armas das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica. Um dos comandantes, assim, concordou. Além disso, o inquérito da Polícia Federal aponta claramente que existia um plano para tentar matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso tudo está em vasto material probatório, que foi resultado de um inquérito e de uma pesquisa detalhada da parte da Polícia Federal. O 8 de janeiro foi o último passo de um processo golpista, que teve acampamento na frente dos quartéis, que teve bloqueio de rodovias, que teve uma manifestação que depredou esta Brasília aqui inteira no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, que teve logo em seguida a tentativa de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília, que poderia vitimar milhares de brasileiros, e que concluiu com o 8 de janeiro. Então, não é o 8 de janeiro desfocado e deslocado, é o processo todo iniciado a partir de 30 de outubro. Queria pegar esses argumentos do senador Randolph, então, senador Flávio, porque ele cita o plano Punhal Verde e Amarelo, que segundo a PF foi impresso na antessala do então presidente, ali no Palácio do Planalto. Ele fala da minuta do golpe, que o próprio ex-presidente Bolsonaro disse que chegou a ler, que chegou a ver, mas que não teria problema na visão dele. E esses todos são elementos que apontam para o que a Constituição coloca agora, o Código Penal coloca agora como crime. A tentativa de golpe de Estado é o crime, não o golpe de Estado por óbvio. A tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito é o crime.
Então, para a PGR e para a PF, essas articulações compõem um caldo maior. Não, Golpista, isso é pura né? narrativa mentirosa desse grupo especial do Lula na Polícia Federal. Como é que você pode falar que o golpe começou em 2021, como a PGR fala? Mais uma vez, se o presidente era o Bolsonaro, ele ia dar um golpe nele mesmo. Com relação a esse suposto plano de matar autoridades aqui em Brasília, que foi apelidado lá de punhal verde e amarelo. Você acredita que assim, uma coisa tão grave como essa, ninguém pode concordar em que existe um plano para matar ninguém? Né? Nem autoridades, né, constituídas na República, nem ninguém. Você acredita que até hoje o acusado desse suposto golpe não foi sequer ouvido nem pela Polícia Federal e nem pelo Ministério Público Federal e foi denunciado sem ser ouvido? E sabe por que isso aconteceu? Porque o advogado do general Mário Fernandes, da tribuna do Supremo Tribunal Federal, fala expressamente: meu cliente nunca deu conhecimento de ninguém sobre isso aqui. Ele sequer foi ouvido, nem para falar, olha só, Polícia Federal, esse negócio aqui, na verdade, eu fui contratado, né, para fazer um roteiro de Netflix ou da Globoplay, nem para explicar isso. Uma coisa tão grave, a pessoa não foi sequer ouvida. E quando o advogado fala que o cliente dele nunca compartilhou isso com ninguém, aí a gente entende por que é que o Procurador-Geral da República bota na denúncia que o Bolsonaro tinha, além de pleno conhecimento, tinha aquecido. Porque se o general, no primeiro depoimento dele, fala a verdade, dizendo que aquilo não chegou a conhecimento de ninguém e nem do presidente Bolsonaro, está desfeita a falsa narrativa da Procuradoria-Geral da República. Então, assim, ele não foi ouvido para não desqualificar ainda mais uma denúncia vazia. Júlia, não tem um elemento probatório. Olha quantas quebras de sigilo telefônico aconteceram, quantas conversas de WhatsApp, quantos depoimentos aconteceram e não tem um elemento que comprove a vinculação do Bolsonaro com qualquer tentativa de golpe. Só colocando aqui os argumentos para a gente debater, né, senador? Porque o senhor diz que não tem nenhum elemento, entre os elementos que são apontados tem a existência impressa desse plano. Mas um rascunho apócrifo não tem valor legal. Ele imprimiu, ele escreveu, não tem valor legal. O apócrifo, o rascunho estava no pé. O Randolph é testemunha de que o Bolsonaro não tentou dar golpe de Estado. Você quer saber como? Porque esse rascunho de suposta minuta de estado de sítio, para ser iniciado, Randolph, o presidente tinha que convocar o Conselho da República. Sabe quem faz parte do Conselho da República? Presidente do Senado, da Câmara, líder da oposição. Randolph, você foi chamado por algum Conselho da República para tratar de estado de sítio? Claro que não. Então, assim, não, olha só para concluir, porque é óbvio que se houve essa discussão toda, foi exatamente porque o Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, ele, ao analisar um recurso do PL, dando ali indícios de algo que poderia ter acontecido no processo eleitoral, ao invés de ele proceder a investigar, porque na cabeça de qualquer pessoa normal, Randolph, é o maior interessado em investigar possíveis fraudes na eleição, o próprio TSE. Ele simplesmente nega, mete a multa de 22 milhões de reais e ficamos pensando, olha, qual o próximo passo? Caçar o registro do PL? Aí que se houve uma discussão sobre isso, como o presidente Bolsonaro já falou, e simplesmente nada andou pra frente porque viu que não tinha amparo legal. Isso não é tentativa de golpe. Vamos combinar, Flávio, uma coisa. Quem quer dar golpe de Estado não utiliza os instrumentos que estão na Constituição. Exatamente. Obrigado, Randolph. O Conselho da República, é isso. Para dar golpe de Estado, não precisaria chamar o Conselho da República de convocar o Conselho de Defesa Nacional, porque a ideia é exatamente subverter. Mas ele está sendo acusado por isso, Randolph, entendeu a lógica? Se ele está sendo acusado por isso, e você acabou de falar que quem quer dar um golpe de Estado não usa instrumentos constitucionais. Temos uma concordância hoje no debate. Não, temos uma concordância porque é exatamente nesse aspecto. O golpe de Estado nunca tem um instrumento constitucional que é utilizado. Não precisava chamar o Conselho da República. Nem precisava, porque o processo do golpe não é através de chamar um instrumento institucional. O processo do golpe que está revelado, que está no material, e é só uma divergência contigo, tem um vasto material probatório. Tem diálogos de WhatsApp, tem conversa, tem diálogos gravados. Dizendo, inclusive, as pessoas revoltadas com o Bolsonaro porque não ia fazer nada. Que esse diálogo gravado, inclusive, Flávio, é um pouco depois do dia 14 de dezembro, quando, inclusive, o então presidente Bolsonaro tinha chamado para a conversa
o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E já tinha tido, naquele momento, segundo o depoimento que está nos autos do comandante do Exército, uma negativa dele de participar de qualquer tentativa de golpe de Estado. Nesse momento, o presidente Bolsonaro já tinha nomeado os comandantes da Aeronáutica e da Marinha. Eu acho que nós estamos com rápido esse intervalo de data sobre isso. A nomeação veio ocorrer depois do dia 21 de dezembro. A do Exército. Isso aí eu acompanhei. A do comandante do Exército. Não, a dos 3 comandantes Não, militares. foi um momento separado. Foi a data depois. Esses eventos que nós estamos dialogando aqui, que nós estamos convocando, e por isso que era inócuo convocar ou não o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, ou qualquer uma das instituições que estão previstas na Constituição, é exatamente por isso. Quem quer dar golpe de Estado não precisa seguir o roteiro constitucional, né? Subverte o roteiro constitucional. Realmente, em relação a isso, nós estamos de acordo. Mas o material probatório que nós estamos falando, os depoimentos que são gravados, inclusive, é após o dia 14 e 15, quando ocorreram as conversas com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esse ponto é importante da gente mergulhar, porque os depoimentos dos comandantes do Exército e da Aeronáutica são fundamentais. O senhor fala que não tem elemento probatório. Os depoimentos são uma formação, né? São elementos, uma formação, elementos usados para a formação da convicção de quem vai julgar, né? Ou de quem vai acusar também. E eles, tanto o ex-comandante do Exército, que foi escolhido pelo então presidente, como o ex-comandante da Aeronáutica, que era alguém que era crítico, inclusive, ao governo que ia assumir, disseram que sim, que foi apresentada a minuta e que a minuta previa uma intervenção não prevista na Constituição. Portanto, acho que esse é o ponto, senador, para a gente debater, que é da tentativa. Porque muito se fala sobre o golpe, mas, de novo, o que eles estão dizendo, os dois que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, é que foi apresentada uma minuta que se tentaria, por meio dela, da subversão do processo democrático. Se trata de um rascunho, num pedaço de papel, apócrifo, sem assinatura, sem timbre oficial, sem nada. E como assim, eu sugerir aos advogados do Bolsonaro que incluam hoje a entrevista do Randolph no processo do Bolsonaro. Porque, obviamente, alguém ser acusado de tentativa de golpe por discutir dispositivos constitucionais não pode ser nem de perto, nem de longe, aí que nós temos uma divergência. Nem virtualmente ser acusado de tentar dar um golpe, João. Sabe o que acontece? Qual o problema aqui? A narrativa toda está sendo construída, como eu falei, como a acusação da PGR, que o Bolsonaro começou a premeditar um golpe. Lá em junho de 2021, numa live que ele fez, questionando, sim, algumas coisas do processo eleitoral, né, e da urna eletrônica, no Brasil é permitido até desconfiar, mas você não pode desconfiar da urna eletrônica. Aí você pega um depoimento, uma fala do ministro Flávio Dino, em 2013. Ele fala com todas as letras, abre aspas, Júlia. Ele fala o seguinte: eu vi aqui em Recife hoje a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são muito frágeis e suscetíveis à fraude. Se você pega uma fala do Carlos Lupe, esse ministro que o Lula acabou de demitir por causa da roubalheira no INSS, ele fala em 2023. Olha, sem a impressão do voto, não há como você fazer a recontagem. E sem recontagem, a fraude impera. Eles falaram isso. Então por que eles podem questionar as urnas e o presidente Bolsonaro, ao defender mais segurança, transparência e auditagem das urnas, está sendo acusado de premeditar um golpe de Estado? Se me permite, Julio, Flávio, eu acho que você vai solicitar a nossa contribuição para os advogados do presidente Bolsonaro e nós vamos ter que pedir essa tua contribuição para a Procuradoria-Geral da República. Veja, o que é previsto no 359-M e L é a tentativa de golpe. Se você acaba de dizer que o presidente da República levantou hipóteses constitucionais, quando não tinha nenhuma razão dessa hipótese constitucional ser levantada... Alexandre de Moraes meteu uma multa de 20 milhões no pé num recurso administrativo que fizemos. Não, mas veja só, em qual a circunstância que levaria o presidente da República, em dezembro, a arguir estado de sítio ou algum estado de exceção previsto na ordem constitucional? Como não tinha fundamento, nada foi feito, nada foi tentado. Esse é o ponto. Não, mas então, isso daí já é a revelação de um crime tentado, de uma tentativa. Utilizar os mecanismos, você que conhece muito bem direito constitucional, Flávio, tenho tido vários debates com você sabe que os mecanismos de estado de defesa e estado de sítio são mecanismos de defesa da própria Constituição. São mecanismos tidos como de exceção. Eles só são cogitados em situações excepcionalíssimas, onde que tem em situação de guerra, em situação de abalo institucional.
qual era a situação de abalo institucional que levaria a esse dispositivo ser suscitado nesse momento. Senador Randolph, eu queria colocar aqui dados de uma pesquisa Datafolha que foi feita em março de 2024. 63% da população era contra o projeto de anistia. Agora, em abril de 2025, esse percentual caiu para 56%. Então, passou de 63% para 56% os que são contra, ainda a maioria da população. Mas quem apoiava antes era 31%, agora são 37%. Por que essa mudança está além da margem de erro? Eu sempre respeito as pesquisas, Júlia, mas eu acho que tanto numa quanto outra mostra a realidade. Os brasileiros que estão me assistindo agora, os assinantes da Globo News, eles estão preocupados mais em um outro tipo de anistia, que é o que o nosso governo quer aprovar no Congresso Nacional. É a anistia para aqueles 120 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda, que recebem até R$5 mil e pagam imposto de renda. Eu acho que é essa anistia que eles estão interessados. Se você for nesse momento conversar com o seu Zé, da planificadora da esquina, e perguntar, esse assunto não está no dia a dia dele. Se você vai perguntar para a dona Maria, que mora lá no bairro do Congós, na minha cidade de Macapá, esse não é um tema que está no dia a dia dele. Por quê? Seja num percentual, seja outro, esse não é um tema que está na agenda dos brasileiros. Eu acho que nós temos vários outros temas, a condição de vida, concretamente, as medidas que são necessárias para equilibrar a economia, anistiar do imposto de renda aqueles que recebem 5 mil, temos um conjunto de outros medidas para serem debatidas. Senador Flávio, essa mesma pesquisa, Datafolha, mostra que 52% da população acha que Bolsonaro deveria ser preso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, cada dia que passa, o tempo conta a nosso favor, as pessoas vão tomando conhecimento da realidade. Vão vendo que não há individualização das penas, que há uma perseguição implacável contra o presidente Bolsonaro e, infelizmente, para o Alexandre de Moraes, vale tudo para condenar e humilhar o presidente Bolsonaro, inclusive, Júlia, destruir os pilares democráticos na nossa Constituição, princípios da ampla defesa, do devido processo legal, como eu falei, da individualização das penas, e vale também destruir as vidas de centenas de brasileiros que, obviamente, não tinham que estar sendo condenados a essas penas absurdas. Então, quanto mais passa o tempo, mais vem à tona a realidade dessas famílias, as pessoas vão se sensibilizando com quem é perseguido injustamente. É por isso que o presidente Bolsonaro está tão na frente do Lula nas pesquisas como nunca esteve na história. É por isso, Júlia, que a gente tem a convicção de que o Lula está desesperado para fazer esse monte de coisas bacanas, legais, mas vai tirar o dinheiro de onde? Vai ajustar as contas públicas antes ou vai querer continuar indo para a linha de aumentar impostos, criar novos impostos, de rastrear quem movimenta até R$5 mil de Pix na sua conta para cobrar imposto de renda deles? Ou vai ficar arrumando dinheiro de onde para poder devolver para os aposentados que foram roubados agora por esse ato hediondo contra os aposentados do INSS? Então, assim, o discurso é muito bonito, mas na prática não tem de onde tirar dinheiro. Então, para tentar resgatar alguma popularidade, anuncia esse monte de medida, a consequência é que a taxa de juros está explodindo, cada vez mais as pessoas não estão investindo na geração de empregos, porque está caro pegar financiamento, e obviamente parece que o projeto do governo Lula, eu digo o seguinte, se o Lula administrasse o deserto, a areia acabava em 4 anos, tamanha a gastança e a má gestão da administração pública. Senador Randolph? O Flávio aqui tenta concretamente demonstrar qual é a posição da oposição. A oposição só tem uma agenda hoje para o Brasil. É esse projeto de anistia para aqueles que tentaram praticar golpe de Estado. A gente tem uma agenda concretamente colocada. Essa história do INSS, é bom ela ser suscitada, porque, veja, toda a investigação ocorreu no nosso governo. As ações ocorreram no nosso governo. No nosso governo, a CGU funciona. No nosso governo, a Polícia Federal tem autonomia. A Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que investigou a tentativa de golpe de Estado e que tem um arcabouço probatório todos, que ocorreu uma tentativa de golpe do Estado do Brasil, é a mesma Polícia Federal
que desbaratou os esquemas que estavam em curso no INSS. Então, nosso governo, a Polícia Federal tem autonomia e as instituições funcionam. E esse esquema do INSS, é bom que sempre se diga, foi todo montado a partir de 2019. Das 10 associações que estão lá, 9 foram criadas entre 2019 e 2022. 2 vezes por consecutivo, foi prorrogado o prazo de validação do segurado, do INSS, junto a essas associações, para que eles não precisassem fazer a validação. Então, crime tem, a gente investiga. E a agenda que nós temos é a agenda do Brasil. É a anistia do imposto de renda, aqueles que recebem até 5 mil reais de imposto, garantir o pagamento de energia mais barata, ou pelo menos isentado o pagamento de energia a 60 milhões de brasileiros. São essas medidas que estão na nossa agenda para o Congresso Nacional, que é diferente da agenda proposta pela oposição. Voltando para a discussão da anistia, a Câmara aprovou uma resolução para sustar a ação penal que pegava o deputado Alexandre Ramagem, na qual ele havia sido denunciado. Bom, 315 votos a favor, senador. Grande parte da Câmara votando a favor dessa matéria. A primeira turma foi analisar a constitucionalidade dessa decisão, que dava margem para suspender também a ação penal, que é a mesma, né, dos outros réus, como o próprio ex-presidente Bolsonaro, e considerou que estava inconstitucional suspender a ação como um todo, que podia suspender só os crimes que foram cometidos após a diplomação, os especificamente de 8 de janeiro, dano contra o patrimônio tombado, dano ao patrimônio público. Bom, Hugo Motta recorreu disso agora. Hugo Motta recorreu agora à noite e quer fazer valer o que a Câmara decidiu. Como é que o governo vê? Porque nesse placar, o governo está em minoria. Como é que o governo vê isso? Bom, em primeiro lugar, Júlia, a votação que ocorreu na Câmara não foi do projeto de anistia em si. Foi o tema relativo... margem para, né? Um tipo de anistia ali, porque suspenderia a ação contra o Mas vamos só localizar. É uma situação particular. É a suspensão, é a interpretação do artigo 52 da Constituição sobre a suspensão de ação penal em relação ao parlamentar. Lembremos que dias antes, o próprio colégio de líderes desses deputados, por ampla maioria, decidiu não dar urgência ao projeto de anistia. Então, só para a gente separar uma circunstância da outra, que na minha análise, esse placar 315 para sustar a ação penal não corresponde à mesma posição relativa ao projeto de anistia, aos projetos de anistia que estão sendo propostos e estão tramitando na Câmara dos Deputados. Quanto é natural que foi uma decisão da Câmara dos Deputados e tem que ser respeitada. E é natural que o presidente da Câmara recorra dessa decisão ao plenário do Supremo. O senhor vê como natural também? Ô, Júlia, só para fazer um rápido aqui sobre o INSS que o Randolfo colocou aqui, só falta agora querer botar a culpa no presidente Bolsonaro, né? Parece que ele organizou agora um esquema para favorecer o sindicato lá do irmão do Lula, né? Que de 2022 para 2023 aumentou a sua receita de 6 milhões para quase 200 milhões de reais. Então eu queria pedir ao líder Randolfo que peça lá os seus aliados do PT, PSB, PSOL, PDT para assinarem a CPMI para a gente investigar o roubo do INSS. Aí a gente vai, né, para fazer uma investigação diferente do que está fazendo a CGU lá, de tirar os amiguinhos da CONTAG, da CUT de investigação. Mas voltando aqui para a pauta nossa de anistia, Júlia, claramente o Alexandre de Moraes puxa o Supremo Tribunal Federal inteiro para um grande buraco negro e de descrédito, inclusive. Eu acho que ali deve haver um constrangimento na intimidade dos ministros, porque o que ele vem fazendo, gerenciando ali até alterações de precedentes já consagrados do Supremo Tribunal Federal, essa decisão da Câmara dos Deputados com um placar de 315 deputados. Mas ele está referendado pelos demais ministros, 5-0. Eu vou chegar lá. 5 de 315 é um placar que dá até para alterar a Constituição Federal. Tinha que ser respeitado pelo Supremo, o Supremo tem uma jurisprudência dele, a súmula vinculante número 10, é o princípio da reserva de plenário. E o que diz essa súmula aqui? É do Supremo. Olha, não pode ser declarado um ato normativo de poder público inconstitucional por uma turma fracionada, somente pelo plenário do Supremo ou pelos órgãos especiais dos tribunais de justiça. Eles acabaram de mudar a jurisprudência, Júlia, para fixar
o foro de ex-presidente da República no Supremo. O Lula foi julgado em primeira instância, o Bolsonaro está lá na mão do Supremo. Então há uma mudança a todo momento com o único intuito de manter Bolsonaro nesse abraço do urso ali, porque eles querem a cabeça do Bolsonaro de qualquer jeito. E eu lamento, porque é mais uma coisa que o Supremo, eu sei que está fazendo constrangido. É como se o Alexandre de Moraes virasse para o Supremo e dissesse assim, olha, eu já fui até aqui, agora vamos até o fim. Não podemos morrer na praia. Essa é a impressão que dá. Tamanhos atropelos constitucionais, mudanças na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e fica mais evidente a cada dia para todo mundo as maluquices que o Alexandre de Moraes está constrangendo uma parte do Supremo de fazer. Por que não julga no plenário? Já que é um ato normativo da Câmara, isso tinha que ir para o plenário, não tem discussão sobre isso. E outra, a Constituição Federal fala claramente que o artigo 53, parágrafo 3º, que é a sustação do processo. É a sustação da ação penal, não é só para o deputado. E como é que o Supremo ainda tá referendando essa maluquice que o Alexandre de Moraes quer fazer de restringir que a Câmara só pode sustar a ação para determinados tipos de crime? Isso não está escrito em lugar nenhum. E é por isso que o Supremo está agora, segundo a pesquisa da Futura, se não me engano, Randolph, com mais rejeição do que o próprio Congresso Nacional. É uma coisa nunca antes vista na história do Brasil.